O vídeo de hoje é um desabafo. Vou contar para vocês uma questão que aconteceu comigo aqui no Canadá. Foi em 2020. Naquela época essa questão mexeu bastante comigo. E hoje eu estava andando aqui pela cidade de Winnipeg, estou aqui fazendo uma viagem exploratória pela província de Manitoba e eu comecei a refletir, né, o quanto que isso impactou na minha vida, e muitos de vocês acabaram me perguntando sobre isso. Então eu acho que é importante a gente conversar sobre esse assunto, porque se porventura acontecer alguma coisa nesse sentido com você, que você saiba o que fazer, ou enfim, saber lidar com as suas emoções. Pois bem, vamos lá, eu vou tentar fazer esse vídeo sem cortes, né, pra gente conversar bem direto em relação a esse assunto. Como vocês sabem, eu cheguei aqui no Canadá no ano de 2019. Se você nunca me ouviu falar da minha história, tem vários vídeos aqui no nosso canal onde eu acabo contando toda a minha trajetória. Eu era bombeira militar no Brasil, cheguei aqui para estudar o programa Police Foundations, que é Fundações Policiais. A minha intenção era ser policial aqui no Canadá, e para eu alcançar esse objetivo eu decidi começar a trabalhar como segurança. Então até vou deixar uma foto aqui para vocês, quando eu trabalhava como segurança. Eu trabalhei durante a pandemia na porta ali de emergência dos hospitais, quando ninguém queria trabalhar, principalmente na porta de um hospital. Essa foi uma oportunidade de emprego que surgiu num dos momentos mais difíceis da minha vida aqui no Canadá. E esse emprego, ele era o meu ganha-pão. Eu ganhava na época, porque ninguém queria trabalhar, né? Então eles aumentaram um pouquinho o salário, era $20 a hora, né? Quando muitos seguranças ganhavam $14 a hora, eu estava ganhando 20, porque ninguém queria trabalhar na porta do hospital. Então a gente precisava usar todo aquele aparato, né? A roupa de proteção. Eu vou até deixar outra foto aqui para vocês, que ninguém queria trabalhar lá na porta do hospital, com medo realmente de pegar o vírus, né? E o que aconteceu? Passou a pandemia, passou essa época, né? Eu saí desse hospital, de trabalhar na frente do hospital, e eu consegui uma oportunidade para trabalhar como segurança num banco. Nesse banco, o ambiente não seria tal como no hospital, eu ganharia menos, mas mesmo assim, o salário que eu ganhava como segurança, ele era crucial. Ele era crucial, além da experiência de trabalho. Pois bem, naquele momento eu estava morando sozinha aqui no Canadá, eu estava morando sozinha. Inclusive, boa parte da minha experiência no Canadá foi morando sozinha. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, né? Mas o importante é que naquele momento eu estava sozinha aqui no Canadá, no college. O college estava online, tinham vários assignments. Quem teve que estudar no college na época online sabe muito bem, né, que essa transição não foi nada fácil, nem os professores não sabiam como lidar com essa situação. Naquele momento, estava no final, quase no final do meu segundo semestre, do meu segundo termo ali do college. Eu estava trabalhando no banco, enfim, aconteceu o seguinte: um belo dia, eu recebi uma mensagem de uma amiga, né, ela também tem um perfil do Instagram. Ela falou assim: olha, toma cuidado, que uma pessoa acabou de me mandar mensagem falando umas coisas meio estranhas, né? Toma cuidado que ela vai entrar em contato com você. Dito e feito. Essa pessoa, ela entrou em contato comigo pelo Instagram. Ela é dona de uma agência de intercâmbio. E ela disse o seguinte: olha, eu sugiro que você pare de falar mal da minha empresa no Instagram. Assim, como assim? Né? Não é do meu perfil, não é da minha índole fazer isso, né? Falar mal de uma empresa, ainda mais de uma empresa que eu não conheço, né? Não é da minha índole fazer esse tipo de coisa. Eu acho que você está se confundindo. A pessoa, não, meus clientes disseram que você está falando mal da minha empresa. Assim, pois bem, se eles estão falando, me prove, né? Mostre os prints, me fale quem é, que a gente vai conseguir solucionar essa questão. Assim, eu não preciso provar nada pra ninguém, né? Basta a palavra dessas pessoas. Que estranho, né? Porque se você acompanhar o meu perfil no Instagram, você vai ver que eu realmente não tenho o perfil de fazer esse tipo de coisa. Eu realmente prezo, né? Inclusive, eu tenho a minha opinião é extremamente forte, né? Mas não falei mal de ninguém. No desenrolar da conversa, essa pessoa foi bem ríspida comigo. Ela ameaçou me processar, falou que o marido era canadense, que eu ia me arrepender
de estar falando mal da empresa dela nas redes sociais, porque o que acontece? A minha opinião sobre o college ela é muito forte. Né? A pessoa que vem para fazer o college, ela realmente quer sair de forma rápida do Brasil. E o college ele permite isso, né? Uma vez que você paga a instituição financeira, se aplica para o visto, você consegue chegar em menos tempo aqui no Canadá. Contudo, há um custo alto, né? É mais rápido, mas tem um custo. E nem todas as pessoas elas têm esse dinheiro para conseguir bancar essa via. Foi a via que eu vim, mas hoje eu realmente não recomendo. Inclusive eu tenho vários vídeos em relação à minha experiência com college, vou deixar eles no card aqui em cima, na descrição do vídeo. Eu falei, assim, toda a minha experiência em relação ao college. E enfim, né, várias pessoas pensam como eu, outras pessoas pensam de forma diferente, cada um tem a sua experiência, eu sempre deixei isso muito bem claro, né, que cada um vai ter a sua experiência e utilize as informações nas redes sociais de forma que seja útil para você. Mas naquele momento eu estava realmente passando por uma situação delicada e a pessoa me mandou mensagem justamente naquele momento. No desenrolar da nossa discussão, né, ali por mensagens, ela falou assim que eu ia me arrepender por estar falando do college dessa forma, que ela era casada com um canadense, que ela conhecia os direitos dela, que ela ia me processar e que eu nunca iria conseguir o PR neste país. Exatamente isso que ela disse, que eu nunca iria conseguir o PR neste país. Naquele momento eu falei assim, oxe, né, que raiva, assim, mas que audácia alguém falar uma situação dessa, ainda mais para uma pessoa no meio da pandemia que estava ali, né, lutando para conseguir ficar no país. Para quem não sabe, durante esse momento eu estava até arrumando a minha mudança para ir para Halifax, que eu estava em busca de uma job offer. Naquele momento a minha prioridade era realmente imigrar para o Canadá, sabe? Eu acredito que ela tenha usado isso realmente como para dar uma agulhada. Eu falei assim, você quer o PR? Você quer imigrar? Não vai imigrar coisa nenhuma. Você nunca vai conseguir o PR neste país. Assim ela disse. Eu falei assim, poxa vida, né? Enfim, tirei print de todas as conversas, claramente. E ficou por isso. Poucas semanas depois, primeira lição aprendida. Eu erroneamente utilizava o meu uniforme, porque eu gravava stories, né? Gravava stories indo para o trabalho. A minha rotina ela era muito corrida, eu não tinha muito tempo para criar conteúdo nas redes sociais. Então, no meu deslocamento de casa até o trabalho, eu acabava criando conteúdo. Quem tá no Instagram lá de 2019, 2020 vai lembrar disso. Eu gravava conteúdo falando dicas, né? Dica de transporte público, dicas, enfim, sobre absolutamente tudo, como eu faço até hoje nas redes sociais. Essa pessoa acabou utilizando isso, né? Que eu usava do meu uniforme, lá estava o nome da minha empresa, eu nunca escondi o nome da minha empresa, pois ela entrou em contato com a empresa que eu trabalhava, dizendo, enfim, inverdades, né, que eu falava mal da minha empresa nas redes sociais, que eu não era uma pessoa de boa índole, enfim, criou todo um cenário, toda uma conversa lá pro chefe da minha companhia, e falou que a companhia não deveria ter uma funcionária como eu. Felizmente, eu sempre fui uma das melhores funcionárias da minha companhia e eu recebi um e-mail da minha companhia falando assim, olha, nós recebemos um e-mail dessa forma, dessa pessoa, dizendo isso e isso em relação a você. O que está acontecendo, né? Aí então eu respondi para eles e falei assim, olha, realmente tem uma pessoa que falou isso para mim em relação... colocou em dúvida em relação ao meu caráter, né? E pouco tempo depois, enfim, esse tipo de coisa você não faz, sabe? Eu acho que a gente passa por umas situações aqui no Canadá, principalmente quando você está vulnerável, sabe? Que você não imagina passar. E eu não imaginei passar, porque naquele momento eu poderia ter perdido o meu emprego. Justo no meio da pandemia, no momento em que poucas pessoas estavam trabalhando. Se eu perdesse aquele meu emprego, eu não teria direito ao Employment Insurance, que é o seguro-desemprego, né? Eu estava realmente trabalhando porque eu precisava estar trabalhando, porque aquele trabalho queria garantir o PGWP, aquele trabalho queria me garantir a residência permanente. Então,
realmente eu não poderia perder o emprego. Aquele salário era muito importante para mim. Contudo, a gente não conta que a gente vai cruzar o nosso caminho com pessoas que... Como é que eu posso dizer? Que elas não pensam como nós, né? Que elas não pensam como nós. Onde o dinheiro fala mais alto. O dinheiro fala mais alto do que o seu caráter, né? Então eu acho que eu precisava contar isso pra vocês porque, curiosamente, estou aqui em Winnipeg. E essa pessoa, ela era de Winnipeg quando ela fez isso pra mim. E conversando com algumas pessoas, eu vi que ela fazia isso com outras pessoas também. Olha como é a vida, né? Que já fez isso com vários outros criadores de conteúdo, que fez isso, que inclusive pegou o dinheiro de algumas pessoas e não fez a matrícula dela no college. Enfim, várias questões em relação a isso. E eu fiquei pensando, como a vida é curiosa, né? Como a vida é curiosa. Uma pessoa que tentou fazer eu perder meu emprego, mas que faz isso com outras pessoas de bem. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente vai realmente se deparar com pessoas... Como é que eu posso dizer isso para vocês? Com situações e pessoas que vão nos colocar à prova, sabe? Naquele momento que eu realmente estava passando por uma situação difícil, e lá na frente vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. E muitas vezes, quando eu acabo não falando da minha vida privada nas redes sociais, é justamente por isso, que a gente nunca sabe quem está ali do outro lado. Por mais que a gente tente sempre fazer o bem, que a nossa opinião é de fato para ajudar alguém. Tanto é que eu tenho parceria com poucas empresas, que são empresas que eu realmente eu utilizo os serviços dela, ou porque eu realmente acredito naquele produto que vai facilitar a vida das pessoas. Então eu sempre tomei muito cuidado com o que eu compartilhava, com o que eu compartilho, né, nas redes sociais. Então, isso realmente me abriu os olhos. Que não é porque nós estamos no Canadá que todo mundo vai te fazer bem, ou que todo mundo quer o seu bem, ou que o seu caminho vai ser fácil, né? Que você pode confiar em todo mundo. Então, várias lições foram aprendidas, e uma delas é realmente não compartilhar muitas questões pessoais nas redes sociais. Então, muita gente acaba falando, poxa, você não fala da sua vida, você não fala do seu trabalho, você não fala de inúmeras coisas que, de fato, poderiam ajudar quem está nessa jornada. Mas, infelizmente, eu aprendi que a gente não pode realmente... Uma frase que eu costumo dizer, né? Que a liberdade de expressão, ela realmente não existe. Ela não existe. Quando nós queremos falar algo que nós julgamos que vai ser para o bem de alguém, ou que vá fazer, aos meus olhos, né, fazer com que essa pessoa reflita sobre determinado assunto, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então eu peço desculpas, né, por eu realmente não compartilhar mais da minha vida pessoal aqui nas redes sociais. Eu sei que as redes sociais são justamente isso, é algo social, que a gente realmente se conheça, que a gente crie vínculos, que isso vai nos engajar, que isso vai nos aproximar cada vez mais. Só que, contudo, da mesma forma, a rede social muitas vezes ela não é segura. E às vezes eu falo lá no Instagram, eu falo assim, gente, eu não vou compartilhar determinada informação porque eu realmente não acho seguro. E realmente é isso. Aconteceu só essa vez, mas porque eu acredito que foi uma lição para eu realmente ter a minha vida de forma mais reservada. E eu percebo que muitas pessoas que estão na rede social, que compartilham conteúdo, elas estão cada vez mais postando menos sobre assuntos importantes, assuntos relevantes, tal como os desabrigados, tal como os usuários de drogas, porque não vale a pena. Às vezes não vale a pena a gente se desgastar, criar intriga com outras pessoas, e que lá na frente talvez um indivíduo vá cometer alguma coisa ruim para nós, né? Então eu peço desculpas. Eu gravei esse vídeo realmente para deixar como desabafo, para você saber que aqui do outro lado também acontecem coisas, dificuldades, né? Acontecem coisas ruins. Poxa, se eu tivesse perdido aquele emprego, inúmeras questões poderiam ter acontecido, né? Teria sido muito difícil, mas pior ainda é essa frase, que eu nunca conseguiria a minha residência permanente. E olha só o que aconteceu comigo hoje, né?
onde estou, como está a minha situação aqui no Canadá. É muito curioso, é muito curioso. E em relação a essa pessoa, talvez muita gente esteja com curiosidade, né? Mas essa pessoa, até onde vai o meu conhecimento, e também não me importa, não me interessa, mas essa pessoa ela não está mais no Canadá. Também nesse vídeo não é com o intuito de fofoca, mas sim falar a situação que aconteceu. Porque eu percebo que muitas pessoas acabam compartilhando vários detalhes em relação à vida delas nas redes sociais, mas o que aconteceu comigo me serviu de alerta. E hoje eu vejo o quão importante é a gente zelar pela nossa vida privada. Às vezes a gente conta o nosso plano Canadá para nossa família. Né? E muitas vezes nem todos da nossa família querem o nosso bem. Enfim, esse vídeo foi só um desabafo aqui para conversar com vocês em relação a isso. Mas aquele ano de 2020, ele me deixou várias lições e vários aprendizados para eu estar vivendo justamente a vida que eu tenho hoje. Então eu mudei completamente a forma que eu criava conteúdo nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, mas eu percebo que foi para bem, sabe? Me instigou a pesquisar cada vez mais sobre os meus direitos, né, aqui no Canadá, me instigou cada vez mais a pesquisar a fundo as fontes oficiais, e é isso que hoje eu trago para vocês, né, aqui nos conteúdos do YouTube. E eu espero que os conteúdos sejam sempre úteis, né? Que a gente conheça cada vez mais os nossos direitos, que a gente saiba que os momentos ruins eles passam, que nem todas as pessoas elas são que elas querem, né, de fato o nosso bem, e que todos nós realmente saibamos os nossos direitos em relação à vida aqui no Canadá. Então isso serviu de lição para mim e eu espero que sirva de lição para vocês também. Então obrigada por me ouvir, e que tenhamos todos uma excelente jornada. Tchau, tchau!